tenho um assunto... Hoje eu consigo terminar a parte de doenças metabólicas com vocês. Tá, agora começou a gravar, então boa noite. Hoje eu repetindo, eu termino a parte de doenças metabólicas com vocês. Para fechar com chave de ouro, vamos falar de obesidade, tá? Quando a gente fala de obesidade, se refere a uma situação que tem alguns mitos envolvidos, né? Por exemplo, toda pessoa que está com excesso de peso é relaxada. Nem sempre, tá? Nem sempre a gente vai ver isso. Tem a questão comportamental influenciando? Obviamente que sim, e talvez não. É a maior parte da população com sobrepeso, tá? Ou obesidade. Mas também existe uma questão genética. Nem sempre, genética, existem questões de alguns distúrbios genéticos que eu vou trazer para vocês, então nem sempre o obeso é obeso porque não se cuida, porque é sedentário e come demais, nem sempre, tá? O que eu tenho como... O que eu quero trazer para vocês hoje? Eu gostaria de explicar para vocês hoje, de uma forma detalhada, digamos assim, algumas questões, principalmente hormonais, que influenciam diretamente o ganho de peso, tá? E que também dificultam a perda de peso. E, dentro desse contexto hormonal, quero trazer para vocês também hoje o que faz o exercício físico, tá? A gente entender realmente como que o exercício... Porque a gente pensa o seguinte, né? Exercício físico, perder peso é treinamento físico. Daí o pessoal lá da dieta vai dizer, não, perder peso é dieta. Ok. A discussão é mais complexa que isso, tá? É bem mais complexa que isso, não é apenas aumentar o gasto calórico, não significa apenas reduzir a ingesta calórica, não é tão simples assim, tá? O exercício físico tem um papel extraordinário, mas apenas exercício físico não funciona, tá? Pelo menos dentro de um contexto considerando variações de ingesta calórica. Por outro lado, apenas reduzir a ingesta calórica também tem um efeito limitado, certo? Nem sempre, apenas ou melhor, quando se pensa em um programa de perda de peso de longa duração, no sentido de pessoas que estão muito acima do peso. O que é muito comum? O pessoal vai fazer cirurgia bariátrica, inclusive. A pessoa vai fazer, normalmente tenta dieta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Chega um momento que a pessoa cansa, né? Não vou mais fazer dieta. Não vou mais... cansei, não funciona. Então, das duas, uma. Ou serei obeso pelo resto da vida, vou ter uma reduzida expectativa de vida, ou então vou fazer algo mais fácil, né? Que é a cirurgia. Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui já no meu slide, e vamos começar então o nosso bate-papo sobre o assunto. É um assunto que quem fez a cadeira de biopato comigo também, como eu falei no início lá sobre doenças metabólicas, algumas coisas que eu vou trazer aqui, eu já falei lá, mas eu trago um aprofundamento um pouco maior hoje sobre umas questões relacionadas a, como eu disse, a questão hormonal, tá? E isso exige uma discussão que normalmente não se traz, ou melhor, não dá tempo de se trazer. Como nós estamos hoje nesta disciplina, agora nós temos uma disciplina de treinamento físico e populações especiais, para mim é muito bom, porque eu consigo abordar tudo que eu quero e consigo aprofundar um pouco mais, certo? Então, assim, bom, vamos entender primeiro o que significa obesidade. Obesidade, normalmente, é descrita como uma situação de excesso de peso corporal, certo? Porém, obesidade tem relação com uma alta quantidade de massa gorda, um alto percentual de gordura. Quando a gente fala apenas de peso elevado, a gente pode ter um fisiculturista
que concorra, melhor, que participa de competições na categoria peso pesado, né? Tem um nome específico para isso que eu não sei. Se tu pegar o peso desse cara, esse cara é extremamente pesado. Não é? O IMC dele dá como obeso mórbido. Não é. Não é? Mas essa é uma discussão que se usa lá na cadeira de avaliação física, etc. Né? Aqui a gente se refere à obesidade realmente com indivíduos que têm um sobrepeso, aliás, excesso de peso, sobrepeso, né? Tem sobrepeso e obesidade. Da obesidade grau 1, daí chega lá em obesidade mórbida. Ok. Mas vamos assumir aqui como excesso de peso sendo excesso de gordura corporal, tá? Essa discussão a respeito de questões antropométricas, a gente deixa para outra disciplina, tá? Então, assim, gente, a obesidade tem relação com excesso de gordura corporal, usando um termo mais correto. Sobrepeso, obesidade, obviamente, em um grau mais avançado. Bom, então, como eu disse lá no início, normalmente se associa a obesidade a uma questão de, e eu vou usar o termo bem chulo mesmo, relaxamento. E eu vou também repetir o que eu disse lá no início, que nem sempre a obesidade tem relação com relaxamento, tá? Eu trouxe hoje, como é de praxe nessa disciplina, eu tenho feito isso desde o início, eu sempre repito que por isso eu dei uma aula inicial para você sobre epidemiologia, tá? Por quê, gente? Porque, especialmente para essa aula, eu trago ali alguns artigos bem importantes com relação ao exercício, com relação a características hormonais que influenciam a perda ou o ganho de peso corporal. E eu trouxe também um artigo ali na frente, né, acho que o segundo que eu apresento, um artigo de um professor de uma universidade britânica, que eu tive o prazer de conhecer, quando eu fazia mestrado ainda, nós recebemos o professor David Stencil, que é um grande pesquisador na área de relações hormonais, pensando em obesidade, pensando em exercício físico. E o estudo dele, em especial esse que eu estou trazendo, é mais ou menos daquela época, um pouquinho mais antigo até, um estudo de 2006, eu fiz meu mestrado entre 2007 e 2009, e ele traz dados simplesmente extraordinários, assim, quando a gente pensa em exercício físico e controle do apetite, tá? E quando a gente fala de obesidade, a gente sempre fala, ou melhor ainda, quando a gente fala em ganho e perda de peso, não tem como não trazer a questão do apetite, não é? Ou seja, mais fome, menos fome, tá? Também, quando a gente fala de obesidade, a gente fala de metabolismo, não é? Acelerar metabolismo, retardar metabolismo, né? Porque isso tem relação direta com o quê? Com ingesta e gasto. Pois bem, quando a gente fala então de questões de metabolismo, né, de velocidade do metabolismo, né, e questões de apetite, a gente precisa falar da relação entre dois hormônios, certo? Esse artigo, gente, é um artigo, não é o que eu falei do David Stencil, mas coincidentemente também é um artigo de 2006. Esse é um artigo publicado aqui no Brasil, lá na Unicamp, pelo pessoal da Unicamp, e, na verdade, é um artigo de revisão bem simples, tá? Que faz uma revisão, um artigo de revisão, obviamente, faz uma revisão, um artigo que, de uma forma superficial, porém bem com um raciocínio inteligente e interessante, faz um mapeamento, digamos assim, de mecanismos hormonais que vão influenciar o peso corporal, tá? E ele traz, na verdade, no artigo traz alguns hormônios que não vêm ao caso, que fogem um pouco do aprofundamento que eu quero dar para essa discussão, até por uma questão de tempo, tá? Mas esse artigo traz de uma forma, como é que eu vou dizer, importante, não é? Um artigo que qualquer um pode acessar. Ele traz a discussão sobre dois hormônios. Estes hormônios são a leptina,
que talvez vocês já tenham ouvido falar, e um outro hormônio, vou botar aqui destacar a leptina, e um outro hormônio chamado grelina. É um nome engraçado. Pois então, a leptina e a grelina são hormônios antagônicos. O que significa isso? São hormônios que têm ações opostas, certo? Tem locais de produção também opostos. Bom, o que faz cada hormônio? Vamos primeiro falar de uma forma mais superficial, tá? Ou melhor, de uma forma mais genérica, tá? O hormônio leptina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo branco, tá? Que é o tecido adiposo que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo. Aí vocês vão pensar, tá, mas qual é o outro tipo de tecido adiposo? Bom, a gente também tem tecido adiposo marrom, que diferentemente do tecido adiposo branco, o tecido adiposo marrom é metabolicamente ativo. No caso do tecido adiposo branco, ele apenas armazena o excesso de energia que nós estamos absorvendo através da alimentação, não é? Principalmente carboidrato e gordura, certo? Pois bem, esse hormônio leptina é um hormônio que tem uma ação de inibir o apetite e aumentar o gasto energético. Ele aumenta o gasto energético, ou seja, aumenta a taxa metabólica e inibe o apetite. Também diminui a secreção de GH. Por que isso funciona dessa forma? Qual é a relação? Gasto energético, apetite, GH. Bom, primeiro a gente tem que entender por que o tecido adiposo secreta leptina. Bom, a leptina é um hormônio que, como está descrito aqui, vocês estão vendo aqui no slide, é um hormônio que inibe o apetite. Para inibir o apetite, agora eu começo a aprofundar um pouco mais, esta inibição pela leptina acontece lá no hipotálamo, né? Lá no nosso sistema nervoso central, no centro da fome, que basicamente compreende duas estruturas, que é o núcleo paraventricular e o núcleo arqueado, que são duas áreas no hipotálamo que justamente têm relação com o apetite, tá? Então, o que a leptina faz? A leptina vai inibir esses centros, não é? Ou seja, diminui a ingesta calórica. Ingesta, certo? Daí vocês vão pensar assim, que bom, né? Então a leptina ajuda na perda de peso. Eu não diria que ajuda na perda de peso, mas, pelo menos em uma pessoa onde o sistema da leptina funciona bem, a pessoa vai ter, digamos assim, uma menor dificuldade para o controle de peso, certo? Ok. Por outro lado, a leptina, ela está na circulação de forma proporcional à quantidade de gordura corporal. Então, a leptina já não é algo tão bom assim. O que significa proporcional? Proporcional significa, quando eu falo diretamente proporcional, eu estou dizendo que a questão da gordura corporal e o nível do hormônio leptina estão diretamente, positivamente relacionados. O que isso quer dizer? Quanto mais gordura corporal, mais leptina. Claro que isso existe um limite, mas os maiores níveis de gordura corporal, maior percentual de gordura corporal, significa maior quantidade de leptina circulante. Por que isso acontece? Porque agora vamos olhar para esse quadrinho aqui. Não é bem quadrinho, mas ok. Bom, eu sei que a leptina tem um efeito. Primeiro vamos ver a questão do apetite, do gasto energético. A leptina inibe o apetite. Por que inibe o apetite? Um raciocínio bem lógico até. Né? Porque eu já tenho muita gordura armazenada. Ou seja, o meu aporte energético, a minha reserva energética já está muito grande. Então, eu não preciso ingerir tanto alimento. Então, o nosso tecido adiposo é capaz de secretar leptina, que é para diminuir o apetite. Não é? Pois bem, ao mesmo tempo, se eu estou com excesso de gordura corporal armazenada, bom, então talvez seria também interessante
Aumentar o gasto energético, porque excesso de gordura corporal tem como característica o desenvolvimento de um estado inflamatório. O tecido adiposo, se sabe que também tem uma função imunológica. O tecido adiposo também é capaz de secretar citocinas pró-inflamatórias. Quem lembra da aula de sistema imune, lá quem fez biopatologia, eu falei sobre isso. Então, o sistema imunológico, o tecido adiposo secretando citocinas pró-inflamatórias desenvolve, obviamente, um estado crônico inflamatório no nosso organismo. E isso tem uma série de complicações. Uma das consequências, digamos assim, desse estado inflamatório crônico acaba sendo a diminuição da expectativa de vida. Esse é um dos motivos pelo qual aquela história assim, um obeso saudável, a gente tem que ver isso com certa cautela, tá? Bom, ok. Então, assim, considerando que a leptina é secretada pelo excesso de gordura e eu estou com uma quantidade grande de gordura corporal, bom, então vai inibir o apetite, vai aumentar o gasto energético, ótimo, auxilia no controle. Por que inibe GH? Não é? O GH, ou hormônio do crescimento, é um hormônio que causa o quê? A hipertrofia, né? O crescimento, na verdade, é um hormônio anabólico e causa o crescimento dos tecidos corporais. Mas o hormônio do crescimento também aumenta digamos assim, a mobilização de substrato energético. Dentre eles, a própria gordura. Neste caso, há uma situação onde eu já tenho um armazenamento muito grande de gordura corporal. Neste caso, movimentar mais substrato energético não é a intenção, por quê? Porque normalmente o excesso de leptina está associado também a um excesso de glicose, um excesso de carboidrato. Então, se eu diminuo a secreção de GH, o GH normalmente ele está aumentado em situações de jejum. Por quê? Porque GH aumenta a mobilização de ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia. Né? Então, se eu tenho uma situação de excesso de gordura corporal, eu também estou com um aporte energético, um balanço energético muito positivo. Então, não há necessidade de mobilizar mais substrato energético. A ideia é gastar o máximo possível que já está circulante e o que tem mais prontamente disponível. Tá? Basicamente, esse é o raciocínio. Bom, então, o que eu tenho? Se eu tenho excesso de peso corporal e eu sou uma pessoa onde o meu sistema de controle do apetite funciona de forma adequada, eu vou ter aumento de leptina. Certo? Ok. Vamos para o outro lado. Eu falei que existe um hormônio que tem um efeito antagônico, ou seja, contrário à leptina. Este hormônio é chamado de grelina. E este hormônio é secretado por células endócrinas que existem lá no nosso estômago. Né? Mas basicamente próximo aqui entre o estômago e o trato gastrointestinal. Mais próximo do trato, mais próximo, na verdade, do duodeno e do intestino. Bom, o que faz a grelina? Bom, se a grelina ela é um hormônio antagônico à leptina, significa que ele faz o contrário da leptina. Então, se a leptina diminui o apetite para diminuir a ingesta calórica e aumenta o gasto energético, a grelina faz o contrário. A grelina diminui o gasto energético e aumenta o apetite. Por quê? Porque a grelina está aumentada em situações de períodos de diminuição de ingesta calórica, certo? Ou períodos de pós-dieta, onde há uma grande perda de peso, certo? Quando eu tenho restrição calórica, normalmente se aumenta o nível de grelina, e isso é um mecanismo protetor do nosso organismo. Por que protetor? Porque se eu estou diminuindo a ingesta calórica, o meu organismo faz o quê? Começa a gastar menos. Por que gastar menos? Por uma questão de proteção, aquela coisa. Se eu tenho um salário de 10 mil reais, veio a pandemia, eu trabalho em 3 lugares, ganho 10 mil reais.
veio a pandemia, eu perdi um emprego. Este emprego era responsável por 50% da minha renda, ou seja, me dava 5 mil reais. Aí, eu perdi esse emprego, ou seja, minha renda passou de 10 para 5. O que eu faço? Paro de gastar, né? Diminuo o gasto. Por quê? Porque o aporte de dinheiro é menor. A grelina faz a mesma coisa. A grelina entende o quê? Principalmente longos períodos de dieta aumentam os níveis de grelina. Por quê? Porque a ingesta calórica está mais baixa. Reparem que também é contrário à ação da leptina com relação à secreção do hormônio do crescimento. Por que aumenta a secreção de hormônio do crescimento, sendo que a leptina diminui o hormônio do crescimento? Porque a grelina está aumentada em situações de baixa ingesta calórica ou de jejum. Não é? Nessas situações, o que acontece? É necessário que haja mobilização de substrato energético do local onde eu tenho maior reserva. Mesmo em uma situação de dieta, eu tenho um local onde eu tenho maior quantidade de energia armazenada, é no tecido adiposo branco. Então, o que vai acontecer? Em uma situação de dieta, de jejum, etc., perda de peso, a grelina vai estar aumentada, bem como o hormônio do crescimento. A grelina no sentido de diminuir o gasto energético e aumentar a ingesta calórica, estimulando o aumento do consumo, de comida, né? Comer mais. Tá? Aumenta a secreção de GH porque, ao mesmo tempo que estimula o apetite, também aumenta a mobilização de substrato energético de onde eu tenho maior quantidade, que é no tecido adiposo. Ah, faz sentido. É uma perfeita gangorra. Tá? Vamos dar uma olhada no que está escrito aqui. Regulação do apetite, gasto energético e secreção hormonal. A grelina apresenta um mecanismo de ação antagônica da leptina. Enquanto a grelina estimula o apetite e a secreção de GH, a leptina faz o contrário. Tá? Ok, guardem essa informação que depois, lá no final, eu vou trazer para vocês o efeito sobre o metabolismo, certo? De uma dieta prolongada, e aí a gente vai entender por que o exercício é importante, tá? Bom, guardem essa informação, vamos olhar isso aqui. De forma um pouco mais aprofundada agora, né, com base no que eu falei antes, vamos dar uma lida aqui. A leptina, que é o primeiro que eu apresentei, é um hormônio expresso e secretado pelo tecido adiposo branco, circulando no plasma, na corrente sanguínea, tá, gente? Em concentrações proporcionais à massa de gordura corporal. Ou seja, quanto mais gordura, mais leptina. A administração central e periférica de leptina, isso acontece muito em estudos com modelo animal, leva a uma redução da alimentação. Não é? Por quê? Porque eu já tenho muita energia armazenada, muito tecido adiposo. E aumento do gasto energético e redução do peso corporal. Tá? Ou seja, auxilia no controle. Bom, a grelina, então, faz o contrário. É um hormônio orexígeno. O que significa orexígeno? É um hormônio que estimula o apetite. Estimula a ingesta calórica. Então, a grelina, os níveis de grelina são inversamente proporcionais ao peso corporal. O que significa inversamente proporcional? Significa que quanto mais pesado eu estou, principalmente com relação à quantidade de gordura corporal, quanto mais peso, menos grelina. Porque mais peso significa o quê? Maior quantidade de energia armazenada. Né? E a grelina, então, se eleva após a perda de peso. Tá? Com exceção quando a perda se dá pela cirurgia bariátrica. Não é? Ou seja, ou bypass, que na verdade tu diminui a quantidade, o espaço onde a gente vai receber o alimento, ou então cirurgia bariátrica mesmo, que tem como principal característica cortar um pedaço do estômago e cortar um pedaço do duodeno, que é a continuação do estômago, onde há absorção de nutrientes. Né? Por quê? Porque nestes casos aqui, eu tenho uma situação muito mais drástica e muito mais rápida de redução de peso corporal. Demora para a grelina se adaptar a isso. Não é? Então, demora um pouco para a perda de peso derivada da cirurgia aumentar os níveis de grelina. Tá?
Então, bom, isso é importante, por um lado, porque quem está querendo perder peso, né, quanto menos tiver grelina na circulação, que aumenta o apetite, melhor. Né? Por isso que quem passa por essas cirurgias rapidamente perde muito peso. Uma amiga minha fez cirurgia agora, estava pesando em torno de 100 quilos, né? Ela tem mais ou menos ali de estatura 1,58 m, 1,60 m. Pesava já mais de 100 quilos, né? Estava com MC acima de 40. Fez a cirurgia faz um mês. Ela e o esposo dela vieram aqui em casa, fazia muito tempo que a gente não os víamos, né? Vieram aqui em casa semana passada, até para a gente ver como é que ela estava, tudo. E ela já tinha perdido 17 quilos. Menos de um mês da cirurgia. E está muito bem, obrigado. Qual é o desafio? É conseguir, dentro dessa modificação hormonal, manter a perda de peso e, principalmente, a qualidade da perda de peso. E aí tem uma relação com tentar manter ou aumentar, recuperar a massa muscular esquelética. Né? Só perder gordura é algo um pouco complicado, tá? Mas a gente chega lá. Bom, ok, vimos leptina, vimos grelina, situações antagônicas. Leptina inibe o apetite aumenta o gasto energético. Grelina, exatamente o contrário, né? Com relação ao hormônio do crescimento, a leptina diminui a produção, a grelina aumenta a produção de hormônio do crescimento, tá? Ok. Bom, isso tem, obviamente, um impacto na perda de peso. Porque a leptina aumentada, ela te auxilia. Mas para tu ter leptina aumentada, tem que ter mais peso corporal. Perdendo peso, diminuindo o percentual de gordura, vai diminuir a leptina e a tendência é aumentar a grelina. Talvez uma situação que vocês já tenham ouvido falar, alguns tenham vivenciado, é aquela onde tu começa a fazer dieta, na primeira semana, tu vai lá, perde lá 3, 4 quilos, né? Uma dieta bem feita, segunda semana diminui para 2, terceira semana diminui para 1, e na quarta semana tu já está tomando só água e mesmo assim não consegue mais perder quase peso. Um dos motivos para isso é justamente a relação entre esses hormônios. Se tu diminui demais a tua ingesta calórica, o teu organismo se defende. E a defesa envolve a secreção de grelina, que dificulta a tua dieta. E aí a gente vai entrar daqui a pouco na parte de exercício físico. Bom, esse é o estudo que eu falei para vocês antes. Esse é o estudo publicado pelo grupo do professor David Stencil, né, esse segundo autor aqui, num dos jornais mais respeitados da área de fisiologia, o famoso, famigerado Journal of Applied Physiology. Né? É uma revista extremamente conceituada, que é difícil conseguir publicar um artigo lá. Eu tive na minha vida inteira, né? Eu já publiquei bastante coisa, mas é difícil colocar um artigo no Journal of Applied Physiology. Por quê? Porque são extremamente rigorosos. Para um artigo ser publicado no Journal of Applied Physiology, o artigo tem que ter dados muito importantes, que sejam inovadores, digamos assim, na literatura científica, e que venham a preencher lacunas do conhecimento na literatura científica, além de ter sido um estudo bem conduzido, que traga resultados que são reprodutíveis, ou seja, se alguém pegar esse mesmo método que está publicado e repetir, vai encontrar resultados semelhantes, né, que é um preceito da metodologia científica. E esse artigo do professor David Stencil e seu grupo, tá, os caras, só que lá em 2006, 2007, estava se estudando a questão da grelina, a grelina acilada principalmente, que é a grelina ativa, né, e esse estudo, na época, era um estudo totalmente inovador, tá? O que está escrito, o que está dizendo aqui no título, tá? Supressão dos níveis de grelina acilada em humanos induzida pelo exercício físico. Lembrando, grelina aumenta o apetite, certo? Bem, o que eles estão mostrando aqui? A redução dos níveis de grelina induzida pelo exercício físico. Ora, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que se eu fizer exercício físico, eu vou aumentar, eu vou inibir a produção de grelina. Se a grelina é estimuladora do apetite, eu diminuir os níveis de grelina
auxilia, pelo menos temporariamente, de alguma forma, no controle de ingesta calórica. Ou seja, eu consigo modular este eixo aqui, de certa forma, com exercício físico. Vamos ver o que eles fizeram, para ver se isso tem. E primeiro, aliás, além disso, será que diminuir a quantidade de grelina, de fato, vai diminuir o apetite? Testaram as duas coisas. O que fizeram? Este gráfico aqui, o que está me mostrando no eixo X? O tempo. Ou seja, é um protocolo que começou ali, né, às 8 horas, foi até às 17 horas. Certo? No eixo Y, o que eu tenho? A quantidade de grelina. Grelina acilada é grelina ativa, tá? É aquela que tem efeito fisiológico, beleza? Bom, a quantidade de grelina. Então, dois protocolos. Um protocolo controle, né? Ou seja, a pessoa que não faz exercício físico. O protocolo exercício físico consistia em 1 hora de corrida. 1 hora de corrida e intensidade moderada, tá? 9 pessoas. O que eles mostraram aqui? Primeiro, vamos ver a curva do controle. Aqui, neste período, das 8 da manhã até mais ou menos às 11 horas, as pessoas estavam completamente sem fazer ingesta calórica. O que eu verifico? Né? Considerando lá o que faz a grelina. Bom, quando eu tenho um período de jejum, a grelina vai aumentar, acaba atingindo o pico. Aqui, às 11 horas, onde tem esse quadradinho preto, foi o momento onde tanto os indivíduos do grupo controle, quanto os indivíduos do grupo exercício fizeram uma alimentação. Então, repare que a grelina está elevada, faz a alimentação, ingesta calórica, inibe a produção de grelina. Daí, ao longo do tempo, vai aumentando de novo. Depois de algumas horas, já está semelhante ao pico de grelina que foi alcançado antes da alimentação. Então, este comportamento da grelina está de acordo com o que se esperava fisiologicamente, né, para a questão da regulação do apetite. Se tu está sem te alimentar, tu aumenta o nível de grelina e tu tem o quê? Fome. Todo mundo conhece bem a sensação, né? Pois bem, o outro grupo, o grupo exercício, também fez o mesmo protocolo de alimentação, né? Ou seja, a única diferença é que por 1 hora, das 8 às 9 da manhã, o grupo exercício realizou 1 horinha de exercício físico. Reparem que os níveis de grelina despencam com o exercício físico. Diminui muito. Permanecem mais baixos até às 11 horas, aqui já de forma não significativa nesse ponto, né? E daí o indivíduo faz uma alimentação. Fez uma alimentação aqui, assim como o grupo controle. Se tu tem alimentação, tu diminui a quantidade de grelina. Qual é a diferença? A diferença é que, reparem que os níveis de grelina permanecem mais baixos, mesmo após a alimentação, do que quando eu comparo com o grupo controle que não fez exercício físico. O que isso me diz? Isso me diz que exercício físico diminui o apetite, pelo menos por um tempo. Talvez, aqui eu sei que, enfim, não sei quem está assistindo a aula, mas eu sei que o Xande pedala, né? Talvez tenha outras pessoas aqui que pratiquem alguma modalidade de longa duração, longa distância, vamos botar dessa forma, e muitas vezes as pessoas têm aquela sensação que depois do exercício exaustivo, a pessoa não tem fome. A fome vem depois. Não é? Essa redução do apetite após o exercício exaustivo, via de regra, tem uma relação direta com a modulação dos níveis de grelina pelo exercício físico. Né? A questão é, bom, neste caso, o que está sendo mostrado nesse gráfico? O nível de grelina. O que eu vejo? O exercício diminui o nível de grelina. Ok? Ok. Vamos ver se isso tem efeito sobre o apetite, né? Não adianta diminuir grelina e o apetite continuar o mesmo. Bom, neste outro gráfico, o que tem? O mesmo desenho, tá vendo aqui? Das 8 às 17, tenho aqui a minha 1 horinha de exercício, e aqui eu tenho o momento da alimentação.
às 11 horas da manhã. Porém, aqui no meu eixo Y, o que eu tenho? Eu tenho uma escala de fome que vai de 0 a 15. Sendo que 0 significa nenhuma fome. 15, muita fome. Os mesmos grupos. O grupo controle, aqui com as bolinhas pretas, e o grupo exercício com o quadradinho branco. O que eu vejo no grupo que fez exercício? Muito menos fome, até mais ou menos ali às 10 horas, depois de 2 horas, do que o grupo que permaneceu sem exercício físico. Quando acontece a alimentação, obviamente, ambos os grupos têm um nível de fome despencando, não é? E depois vai aumentando também, com uma pequena diferença no grupo exercício, que depois de 3 horas, 4 horas, tem um pouquinho mais de fome, aparentemente, do que o grupo que ficou, né, no grupo controle, que não fez exercício. E isso tem uma relação justamente com o gasto energético, que gera, de certa forma, uma pequena compensação. Mas, de forma geral, eu posso dizer que exercício físico diminui o nível de grelina, e se diminui o nível de grelina, diminui o apetite. Então, eu sei que o exercício físico tem um componente importante para programas de perda de peso, independentemente da questão apenas de aumento de gasto energético. Ou seja, vai muito além. Tá? Bom, seguindo essa linha de raciocínio, vimos aqui a questão da grelina, vamos seguir adiante. Bom, considerando isso, vamos pensar aqui em motivos para o desenvolvimento da obesidade, para o ganho de peso corporal. Né? Existem transtornos alimentares e o meio ambiente alimentar. O que significa? A cultura do comer. Comer bastante. Né? Reunir os amigos para comer, para beber. Sou bom nisso, sei bem do que eu estou falando. Tá? Ou seja, existe uma questão social e de hábitos que aumentam o armazenamento disso de gordura, ou seja, o ganho de peso corporal, tá? Nenhuma novidade. Existem questões de taxa metabólica, lá no repouso, que são reduzidas, ou seja, pessoas que têm uma taxa metabólica mais baixa. Essa pessoa aqui tem dificuldade para perder peso, e pode ter vários motivos. Um dos motivos está relacionado ao gene, o gene, lá no código genético, gene, certo? G-E-N-E, da leptina. Né? Lembrando, aqui, ó, vamos lá, para ninguém se perder no raciocínio. Onde é que tá? Aqui, ó, leptina aumenta o gasto energético, diminui o apetite, certo? Pois bem, se eu tenho reduzidos níveis de leptina, mesmo em uma situação de maior peso corporal, eu tenho dificuldade para controlar o peso, para controlar a saciedade. Mais um motivo, nível reduzido de termogênese, produção de calor, por atividade física espontânea sem exercício físico. Ou seja, as tuas atividades diárias com menor gasto energético também diminuem o teu gasto energético diário. Sedentarismo tem relação com a primeira. Tá? Ou seja, sedentarismo é um fator de risco importante para a obesidade. Fatores genéticos, relação aqui com taxa metabólica, níveis de leptina, níveis basais de leptina. Tá? Por que é importante essa discussão? Porque qual é o problema da obesidade, né? Um pouquinho de epidemiologia agora. Bom, esse gráfico aqui, esse e o próximo slide, e o próximo gráfico, eu apresentei lá na cadeira de biopatologia, alguns aqui fizeram, e mostra o quê? A relação do IMC, altura pelo peso, né? A relação do IMC com fator de risco. Aqui eu vejo o IMC. Quais são as classificações do índice de massa corporal? Se eu estou aqui em amarelo, não é? Com o IMC abaixo de 18, eu estou com peso insuficiente. Não de uma forma positiva. Não é? Baixa massa muscular, porque para ter um IMC tão baixo, não é só questão de pouca gordura corporal. Então, abaixo de 18 é um IMC ali complicado, né? Muito baixo.
Eu tenho o peso saudável, que é aquele MC que vai de 19 a 24, quase 25. É uma pessoa saudável. Lembrando que MC é uma relação do peso pela estatura ao quadrado, em metros ao quadrado. Não é percentual de gordura. Vamos falar de grande população. Tá? Ah, mas o meu amigo é fisiculturista. Ok, teu amigo vai fazer percentual de gordura, vai fazer o DEXA para ver a quantidade de gordura de massa muscular, é outra coisa. Isso aqui é para a população em geral. Então, se eu tenho um MC entre 19 e 24, tá? Esse alcance 19 a 24, estou com peso ideal. 26, ou seja, 25 para 26, né? 26 até 29, chegando em 30, eu tenho uma situação já de sobrepeso. Ou seja, estou acima do peso corporal. Entre 30, né? A partir de 30 e até mais ou menos 33, 34, 35, eu já sou obeso, e a partir de 35 eu já tenho obesidade moderada a mórbida, sendo que mórbida normalmente já é considerado a partir dos 40. Tá? Bom, quilogramas por metro quadrado, que é a unidade de índice de massa corporal, tá, gente? Então, assim, ok, eu já entendo que a partir de determinado IMC eu sou considerado obeso, tenho peso ideal, estou com sobrepeso, enfim. Existe uma relação disso com fatores de risco cardiovasculares? Existe. Aqui eu tenho uma série de comorbidades. Tá? Reparem que, não coincidentemente, eu tenho verde, verde claro, vermelho e roxo. Verde, verde claro, vermelho e roxo. Certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho algumas principais comorbidades que reduzem a expectativa de vida. Cardiopatias, né, doenças do coração. Acidente vascular cerebral, uma doença vascular, assim como a cardiopatia normalmente vem de uma doença vascular. Artrite, hipertensão, doença cardiovascular ligada com cardiopatia. Cálculos biliares, diabetes. E aqui é o risco para a saúde. Né? Risco para diminuição de expectativa de vida, eventos cardiovasculares, etc, etc. Vejam a diferença para uma pessoa que tem um peso corporal normal. Para esse troço aqui, não para de mandar mensagem. Tá. Vejam a diferença de risco do indivíduo. Comparem sempre o verde com o roxo. Ou seja, o peso saudável com obesidade mórbida. No melhor dos cenários, eu tenho o dobro de risco. No pior dos cenários, e lembrem-se, falei de diabetes semana passada, para o diabético eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais risco, mais ou menos, de desenvolver diabetes com obesidade mórbida do que se eu tenho peso corporal ideal. Por quê? Porque obesidade mórbida está ligado com o aumento da ingesta calórica. Aumento da ingesta calórica está ligada com sobrecarga lá no tecido pancreático. Porque aumento de ingesta calórica está associada com aumento de insulina. Excesso de insulina tem um efeito no sentido de aumentar a resistência à insulina nas células, principalmente células musculares esqueléticas. Então, uma pessoa que tem uma grande ingesta calórica tem também, como consequência, um aumento na chamada insulinemia, níveis elevados de insulina, o que aumenta a resistência às células a essa insulina. O diabetes, lembrando a aula passada e retrasada, é um estado progressivo de resistência à insulina. Não é? Então, se eu tenho obeso, eu sou obeso, eu tenho 5 vezes, mais ou menos, 5 a 6 vezes mais chance de desenvolver diabetes. E aí as consequências vasculares começam junto com diabetes. Tá? Pois bem, eu disse para vocês que nem sempre a obesidade tem relação com descuido, hábitos. Né? Claro que os hábitos podem ajudar, mas
tem pessoas que têm realmente dificuldade para perder peso, para diminuir gordura. Existe uma questão comportamental que dificulta a perda de peso na vida adulta, que é aquela criança que sempre teve excesso de peso. Na infância era uma criança obesa, não é? Ou seja, nesse caso, tu aumenta no momento de hiperplasia, aumento do número de células, tu aumenta a quantidade de células adiposas. Isso vai te tornar um adulto com mais células adiposas que vão sofrer daí hipertrofia, ou seja, aumentar de tamanho. E aí é difícil perder peso, né? Mas existe também uma questão genética muito importante. Bom, eu falei para vocês lá, não vou repetir, que a leptina é um hormônio que inibe o centro da fome, não é? Lá no hipotálamo. Normalmente a leptina reduz, então, a ânsia por comer, né? Diminui a ingesta calórica. Tá? Por quê? Porque tentando manter as reservas de gordura dentro de um nível ali, um nível mais saudável, digamos assim. Bom, isso a leptina age influenciando alguns neurônios da região do hipotálamo que justamente são capazes de controlar a ingesta calórica. Qual é o problema? A leptina, ela é produzida no tecido adiposo, por quê? Porque existe um gene, né? Um gene, repetindo, já falei isso, é uma pequena porção do nosso código genético, lá do DNA, que codifica a proteína chamada de leptina. Então, o que acontece? Eu tenho lá no tecido adiposo o gene da leptina, e se eu começar a aumentar muito a quantidade de gordura, isso automaticamente é um estímulo para aumentar a produção de leptina pelo tecido adiposo, que vai para a corrente sanguínea e acaba inibindo aqui o hipotálamo. Porém, algumas pessoas têm o quê? Uma inibição do gene da leptina. Ou seja, ou não tem o gene da leptina e não produzem leptina, ou produzem pouca leptina. Se eu produzo pouca leptina, mesmo que eu aumente muito de peso corporal, o que vai acontecer? Eu vou ter naturalmente uma prejudicada, ou melhor, uma pior inibição do centro da fome. Não é? Ou seja, aquele estímulo para inibir o apetite, quando eu tenho muita gordura armazenada, não vai acontecer. Então é aquela pessoa que está ganhando peso, está aumentando a quantidade de gordura corporal, mas continua com fome. E daí se associa um outro fator. Comer demais, comer carboidratos, principalmente demais, carboidratos e gorduras, cria um vício pela comida. Por quê? Porque causa uma sensação de prazer, né, semelhante ao do exercício mesmo, que é comer. Então as pessoas têm o quê? Viciam em comida e não têm uma inibição do hipotálamo para diminuir o apetite. Né? Existe essa população aqui. Nesse caso, a pessoa não está sendo relaxada. Né? Ela talvez não esteja encontrando forças, digamos assim, para fazer exercício, para controlar a alimentação. Para ela é difícil, porque ela tem muita fome sempre. Né? E uma pessoa assim tem realmente dificuldade. Normalmente quem tem isso tem desde a infância. Como é que tu diz uma criança não comer? A criança não sabe que aumentar o peso vai ser ruim. Ela vai começar a sentir isso sofrendo. Sofrendo na escola, sofrendo na adolescência, por uma série de fatores. Tá? Bom, eu falei para vocês, lá no início, né, que existe sempre a discussão a respeito de exercício ou dieta. Né? As pessoas adoram, né, transformar algumas coisas em Grêmio e Inter. Né? O brasileiro adora fazer isso. Faz para política, faz para religião, faz até para ciência. Por isso que o brasileiro, via de regra, não consome ciência. Né? Porque essa visão ou é A ou é B, na ciência não funciona bem assim. Mas vamos lá. A eterna discussão. Dieta ou exercício físico? O que é mais importante? O pessoal do exercício físico vai dizer, não, exercício nossa, exercício, não tem exercício, vai competir com exercício. Exercício soluciona o problema da humanidade. Né? Se tivessem colocado um programa de treinamento físico, não tinha tido o Holocausto lá na Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos isso que as pessoas pensam. Bom, o pessoal da dieta vai dizer o quê? Da nutrição vai dizer que, olha, não adianta, não vem com esse papo de exercício.
Porque se tu aumentar gasto calórico, mas tu aumentar o consumo, tu continua com o peso corporal igual. E eles têm razão? Óbvio que tem, totalmente. Como é que eu posso responder isso, né? Pois bem, esse estudo aqui, publicado no Lancet, né, a revista clínica, a revista médica, que em alguns momentos está com o maior impacto no mundo, às vezes reveza com o JAMA, enfim. Mas o Lancet, uma das revistas mais respeitadas do mundo, publicou lá em 1969, tá? Ou seja, esse gráfico eu não peguei do próprio estudo, eu peguei do livro de fisiologia, porque não acha aquele estudo mais, difícil de conseguir o original, até porque as imagens são bem ruins. Então aqui está bem didático, tá? O que eles fizeram? Bom, vamos analisar gráfico por gráfico, são 3 gráficos aqui, né? Bom, este primeiro tem uma relação da massa corporal acompanhada por um período de dias de restrição calórica, dieta, tá? Até um mês, né? Um mês de controle. Bom, o que foi feito? Os indivíduos começaram um programa de dieta, certo? Dieta, ou seja, né, controle de ingesta calórica. Bom, esse tracejado branco que vocês estão vendo minha mãozinha passar aqui, se refere ao que é esperado com relação à perda de peso em um mês de dieta. Ou seja, em um mês de dieta, se espera, aqui é um indivíduo, né, que tinha um peso corporal inicial de 155 quilos, né, esperava-se que ao final de um mês ele tivesse em torno de 135, 20 quilos de perda de peso. Um pouquinho menos, aqui dá uns 18 quilos, não é? Isso aqui é uma média, né, de peso corporal dos indivíduos que entraram nesse estudo no grupo dieta. Porém, a curva amarela se refere à perda real de peso corporal. Reparem que até mais ou menos, deixa eu ver, de 15 dias, um pouquinho menos, a perda de peso, até mais ou menos ali 20 dias, ela fica mais ou menos dentro do esperado. Não é? Vai mais ou menos para o que se previa de perda de peso, considerando que esse foi um estudo onde o controle foi muito rígido, etc, etc. Legal. Porém, quando a gente olha lá no final, reparem que a partir de 20 dias, 25 dias, né, de 25 até 30 dias, mais ou menos, reparem que houve uma estabilização do peso. O cara não perde mais peso. O grupo quase não perdeu mais peso. Sendo que a expectativa era continuar perdendo de uma forma, uma reta, linear. Não aconteceu. A partir de 25, 24 dias, o peso se estabiliza e o cara já tem dificuldade para perder peso. Tem que ter aqui, fazer o quê? Continuar restringindo para continuar perdendo peso. E isso, obviamente, vai ter um efeito temporário. Né? Por quê? Porque o organismo vai se adaptando. Bom, o que nessa época, os caras nem falavam em grelina acilada, nem nada disso. O que eles fizeram? Fizeram uma relação com o consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio reflete, digamos assim, a taxa metabólica basal. Não é? O que se verificou? Aqui, período pré-dieta, tá? Em vermelho. Reparem que aqui no período pré-dieta, o grupo mantém o peso corporal e depois vai perdendo, tá? No momento pré-dieta, o consumo de oxigênio está alto, né? Em torno aqui de 25 litros por hora. Né? Taxa metabólica alta. Por quê? Indivíduos com sobrepeso. Estou falando de mais de 150 quilos de média de peso do grupo. Então, a taxa metabólica é elevada, até para as atividades diárias de pessoas com peso tão elevado. Pois bem, começa a dieta, vejam o que acontece com o consumo de oxigênio, despenca. Cai muito. Por quê? Por causa de um mecanismo que a gente discutiu há pouco. Se eu tenho diminuída a ingesta calórica, eu vou secretar um hormônio que vai o quê? Diminuir o gasto energético. Por quê? Porque eu estou numa situação de jejum, ou melhor, de reduzida ingesta calórica, não jejum, desculpa. Isso vai fazer com que o organismo se proteja. Lembra que eu falei que isso aqui eu ia trazer de novo? Se eu estou fazendo com que o organismo se proteja
dessa situação de menor ingesta calórica, o que acontece? O meu consumo de oxigênio vai caindo, conforme eu vou diminuindo o peso. Não de forma totalmente, aliás, de forma totalmente coincidente, o momento onde está com a menor consumo de oxigênio é justamente o período onde eu tenho menor perda de peso. Porém, reparem que o gasto, ou melhor, o aporte calórico, ou seja, a ingestão, olha o quanto diminuiu a ingestão. O aporte calórico estava em torno de 4.000 quilocalorias, baixou para algo em torno de 500. E mais ou menos 500, 700 quilocalorias, ou seja, diminuiu brutalmente. É uma dieta altamente restritiva. O organismo responde muito rápido. Primeiro, uma perda de peso. Ou seja, esse cara, até esse momento aqui, os gordinhos estavam bem felizes lá, funcionando. Aqui começa a frustração. Porque a pessoa não está comendo nada, está com muita fome e não está mais perdendo peso quase. Por quê? Porque o organismo te protege de uma situação de perda de peso. Pois bem, o que dá para fazer neste caso, né? Esse outro gráfico aqui é de um estudo bem mais novo. Esse aqui é de 69, esse aqui é de 1988. Reparem que, neste gráfico, o que se mostra? Em amarelo, massa corporal. Em verde, massa de gordura. Em laranja, massa magra. Tá? Grupo controle, aqui, isso aqui é durante uma dieta, protocolo de dieta. No caso, o grupo controle, o que é o controle? Não fazer nem dieta, nem exercício físico, pelo mesmo período. Obviamente, não tem nenhuma modificação significativa, nem para mais, nem para menos. Ok, não fiz nenhuma intervenção. Grupo que fez apenas dieta, perde massa corporal, perde peso, perde massa gorda, mas também perde massa muscular. Não é? O grupo que fez dieta e exercício perde menos peso. Vamos ver aqui. Vou usar minha canetinha. Ó a diferença de perda de peso. O cara que fez exercício junto perdeu menos peso, mas perdeu bem mais massa gorda. E olha o que acontece com a massa magra. Até aumenta. Agora, olha o grupo que fez apenas exercício físico. A massa corporal até aumenta, certo? A massa gorda diminui um pouquinho e a massa muscular aumenta bastante. Se a gente analisar esse cenário, o que vocês vão me dizer? Esse aqui é um cenário ideal, né? Para você perder peso, perde gordura e mantém ou até aumenta um pouco a massa magra. Por que isso acontece? Porque quando tu coloca exercício físico, tu tem que pensar nesse gráfico aqui. Cada sessão de exercício físico tem como característica pegar o consumo de oxigênio e subir um pouco. Não é isso? Aí vai cair. Aí tu bota mais uma sessão de exercício, consumo de oxigênio sobe. Vai cair de novo. E assim vai indo. O que acontece? Com o passar da dieta, se eu mantiver uma rotina de exercício físico, eu vou manter ou eu vou diminuir a redução no consumo de oxigênio. Porque o exercício físico também estimula o consumo de oxigênio. Aliás, o exercício físico tem como característica aumentar a demanda metabólica. Não é? Além disso, o exercício parece ter um efeito inibidor no apetite. Logo, se eu fizer exercício físico, essa dieta extremamente restritiva talvez seja um pouco menos dura de ser realizada. Porque vocês imaginem o seguinte, vamos pegar esses mesmos indivíduos aqui que não fizeram exercício físico. Tá? Esse estudo não tem exercício, certo? Não tem. Pois bem. O que vai acontecer? O que normalmente acontece? Esse cara aqui, boa parte dessas pessoas, depois de 20 e poucos dias, perderam bastante peso, né? Perderam aqui em torno de, ao invés dos 20 que era previsto, perderam algo em torno de mais ou menos 10 quilos, né?
abaixo do que se esperava. Eles perderam peso. Aqui, a pessoa faz o quê? A pessoa está com metabolismo basal baixo, por causa da inibição do metabolismo, porque a restrição calórica é muito grande. Uma dieta altamente restritiva diminui o apetite, mas diminui muito a taxa metabólica. Estamos vendo aqui no segundo gráfico. Aí é que tá. Chega nesse ponto que o cara não consegue mais perder peso, o que normalmente acontece? Manda a dieta às favas. Porque comer era muito mais prazeroso do que viver nesse inferno aqui e não perder peso. O que acontece? Ele volta a ter um aporte calórico igual a antes, ou até maior, aqui, né? Aqui. Por quê? Porque ele larga a dieta. Ele volta a ter aquele aporte calórico. Só que ele... Eu tô bem nessa fase, professor. Fiz Fiz low carb por 20 dias, perdi 7 quilos e agora tá estável, assim, não emagrece e não engorda. Qual é o problema disso? Se tu colocar exercício no meio, não sei se tu tá fazendo exercício, tá? Tô. Bom, menos mal, porque a tendência é continuar perdendo peso, mesmo que de uma forma mais lenta, tá? Sim. Tu tem que ter um controle de intensidade desse treino. Daqui a pouco, tu tá fazendo um treinamento aonde aquela intensidade já não tá acrescentando muito mais. Ou seja, o efeito da restrição calórica é maior. E daí tu tá com dificuldade para perder peso. Essa é uma situação. A outra E aí, gente? Onde é que eu vou? Fechou o microfone, tá. A outra situação é estar fazendo musculação. Musculação tem ali como característica aumentar a massa magra. Isso pesa um pouco também. Depois de alguns meses, a pessoa vai aumentar a massa magra. Um pouco, pelo menos. Isso, se a gente pensar só em peso corporal, vai começar a dar uma equilibrada. O problema dessa situação aqui, desse estudo aqui, é que o cara perdeu peso e quando parou de perder peso, o cara encheu o saco e voltou a comer ali perto de 4.000 quilocalorias por dia. Ou seja, comer tudo que dá na telha. Só que agora ele está comendo tudo que dá na telha com uma taxa metabólica mais baixa. Porque o organismo aqui estava se adaptando a uma situação de baixa ingesta calórica. O que acontece? Ele vai recuperar o peso de uma forma mais rápida até do que perdeu e normalmente vai para um nível maior de peso corporal. E aí fica aquela sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. O exercício físico nesse contexto pode fazer uma grande diferença. Porque a pessoa pode continuar perdendo peso. Show. Entendeu? Desculpa aquela hora ali, eu tô saindo. Não tem problema. Tá, gente? Então, assim, bom, isso aqui é o cenário ideal. Não briguem com os nutricionistas, tá? Trabalhem junto com os nutricionistas. E, principalmente, não tentem ser nutricionistas, porque vocês não são, não é? Assim como eles também não são professores de educação física. Trabalhem com eles. Não tentem fazer o trabalho deles. Importante, tá? Buenas. Já que eu tô aqui. Olhem só. Esse estudo faz uma comparação dos efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade e o treinamento contínuo, aeróbio contínuo, sobre a quantidade de gordura visceral, redução de gordura corporal em mulheres obesas. Esse estudo foi publicado no Diabetics Research de 2017. É um estudo já relativamente novo. Por que fizeram esse estudo aqui? Porque tem aquela coisa, né? Meu coach no meu centro de treinamento, no box, diz que só funciona HIIT. Só funciona. Qualquer outra coisa é perda de perda de tempo. Não é? O que funciona é o HIIT. Legal. Daí, bom, ok. Exercício aeróbio contínuo
é, digamos assim, a modalidade de exercício mais estudada num contexto de saúde, doença, enfim, da história. Não é? Por quê? Porque funciona, certo? Então, se testa exercício aeróbio em uma série de contextos. Bom, o HIIT também se trabalha com HIIT há muito tempo. Se faz HIIT há muito tempo. As pessoas apenas descobriram como sendo moda fazer HIIT. Né? Aí o cara vai lá no seu Instagram, faz um vídeo dizendo lá, porque o HIIT, não sei o quê, com relação à taxa metabólica, ok. Pega lá um estudo, mostra que houve aumento do metabolismo basal, legal, beleza, funciona? Funciona. Eu sou fã do HIIT, inclusive, sou mesmo. Né? Mas, daí a dizer que o contínuo não funciona, aí a gente vê que a ciência passa longe desses caras. Tá? Pois bem, esse estudo, o que fez, de que comparou? Né? Um grupo, deixa eu botar aqui para vocês, ó, peso corporal, percentual de gordura e gordura corporal total. Peso gordo, certo? Um grupo que fez HIIT, né, 15 pessoas, um grupo que fez o aeróbio contínuo, 15 pessoas, e o grupo controle. Lembrando aquilo que o prof ensinou para vocês lá na epidemia, que sempre que vocês virem um asterisco ou 2, significa que há diferença significativa. Ou seja, a estatística me diz que este valor aqui é de fato diferente desse valor aqui. E não se deve ao acaso. Bom, sempre que aparecerem 2 asteriscos, significa que é uma diferença significativa do seu correspondente pré-protocolo. Ou seja, eu estou comparando o valor do pós-HIIT com o valor do pré-HIIT, né? Do período de treinamento. Certo? Vamos ver aqui. Quando... outra coisa. Aqui embaixo, não é? Dois joguinhos da velha, né? Hashtag, ou um joguinho da velha, significa diferença significativa considerando o controle. Certo? O que eu vou ver aqui? Eu vejo o seguinte, que peso corporal, o HIIT diminui, certo? Aeróbio contínuo também diminui. Sem diferença entre os dois. Certo? Controle não diminui. Óbvio, não fez nada. É o que se espera, né? Percentual de gordura. 38 no HIIT inicial foi para 35. Diferença significativa. Aqui, no aeróbio contínuo, 38 para 35. Diferença significativa. O controle não teve diferença. Okay. Total, gordura corporal total, peso gordo, 25 foi para 22 no HIIT, 26 foi para 23 no aeróbio contínuo, ambos diferentes significativamente. Certo? Comparando os grupos, todos diferiram do controle, nenhum diferiu entre si. O que isso me diz, gente? Isso me diz que, quando eu falo em programa de perda de peso, eu estou preocupado com a adaptação fisiológica que eu quero induzir. A adaptação fisiológica que eu quero induzir, ela vai acontecer no HIIT e ela vai acontecer no aeróbio contínuo. São estratégias diferentes. Alguns estudos trazem que o HIIT tem uma vantagem no sentido de tempo. Algumas meta-análises mostram que nem sempre. Não é? Que o que importa, na verdade, é o gasto calórico total da atividade. E daí, claro, o HIIT pode ter uma vantagem, mas o gasto calórico acaba sendo mais importante do que a intensidade. O HIIT, por ser de alta intensidade, normalmente traz ganhos maiores com relação à potência aeróbia. Certo? Agora, o HIIT tem que ser usado de forma correta. Eu sou um grande fã do HIIT. Porém, tem que se saber para que tu quer fazer HIIT, tá? E não dizer que é mais eficiente que o aeróbio contínuo. É mais eficiente, é diferente, indiferente. São diferentes estímulos, diferentes respostas. Bom, para finalizar, esses dois gráficos aqui mostram a relação do índice de massa corporal, IMC, e da circunferência de cintura com relação à idade.
seja, no processo de envelhecimento, a gente tem uma tendência de aumento de massa corporal e de aumento de circunferência da cintura. Né? Porém, esse gráfico aqui, esses gráficos, trazem um contexto de prática de exercício. Não é? O que eles fazem? Eles levam em consideração a distância percorrida por semana. Menos de 16 quilômetros, pessoas que ou não fazem exercício ou fazem pouco exercício. Em laranja, pessoas que ficam entre 16 e 32 quilômetros semanais. Em amarelo, 32 a 48, em roxo, 48 a 64 e verde, mais de 64 quilômetros por semana. Reparem que quanto maior é a distância percorrida semanalmente, maior vai ser a diferença com relação a tanto índice de massa corporal quanto circunferência de cintura. Inclusive, o pessoal aqui que faz muito exercício, vejam a diferença de circunferência de cintura se eu pegar de um cara que faz pouco ou não faz atividade. Vejam a diferença no índice de massa corporal comparando com o que é pouco ativo ou sedentário com o cara que faz, tá? Isso aqui é o extremo, tá? Vamos pegar 48 a 64 ou 32 a 48, tá? Gente, o que isso quer dizer? Manter, mesmo que eu mantenha, mesmo uma atividade altamente volumosa, digamos assim, reparem que vai haver ganho de peso e vai haver aumento de circunferência. Mas isso praticamente não muda ao longo de, estou falando aqui de menos de 30 anos até em torno de 50 anos, 20 anos. E esse comportamento vai se manter com o processo de envelhecimento. Algumas pessoas podem até não ter aumento de peso corporal. A tendência é aumentar com a idade. Mesmo fazendo exercício físico, treinamento de forma contínua. Mas o exercício tem um grande impacto na massa corporal. Então, assim, gente, falei um monte de coisa para vocês, como eu faço, não é? Por que eu falei tudo isso, gente? Porque eu acho que porque assim, o que acontece, né? Quem trabalha em academia, em clube, enfim, normalmente recebe pessoas e parece que a grande preocupação das pessoas é sempre a questão da perda de peso. Né? E essa perda de peso normalmente é motivada por uma questão muito mais estética do que questão de saúde. Né? Algumas pessoas procuram, porque realmente estão numa situação já de risco. Vocês viram ali o gráfico em relação ao risco de desenvolvimento de comorbidades com um indivíduo que tem alto índice de massa corporal, alta circunferência de cintura, enfim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas se preocupa com estética. Bom, de uma forma ou de outra, se tu está preocupado com estética e tu diminuir a gordura corporal, de certa forma, tu vai melhorar a saúde. Não é? Então, seja por estética ou não, que bom que está fazendo exercício físico. Tá? Mas, gente, o nosso papel, o papel do professor de educação física, do profissional do exercício, que é um termo que eu gosto mais, está no sentido de entender o suficiente para orientar de forma inteligente. E, principalmente, não ter discussões rasas. O problema dos profissionais é que a discussão é sempre rasa. Ou seja, não, tem que fazer exercício, né, vai diminuir, fazer exercício para diminuir o percentual de gordura. Isso, o cara que nunca botou os pés, nunca botou os pés numa faculdade, o cara que apenas segue meia dúzia de blog vai dizer a mesma coisa. Talvez até de uma forma mais aprofundada. A gente tem que entender o que acontece metabolicamente para poder dizer por que o exercício é importante. Tá? O que a gente viu aqui? A gente falou de perfil hormonal, a gente falou de questões genéticas, a gente falou de taxa metabólica, a gente falou sobre a relação do controle da ingesta pelo fato da pessoa e ajuste no metabolismo, pelo indivíduo estar fazendo dieta, né? E vimos como que o exercício pode auxiliar, e auxilia muito,
o cara que está está precisando perder peso, e está fazendo dieta, né? E acrescenta o exercício. Outra coisa, gente. A gente viu também que a gente não pode ter uma percepção do tema no sentido de apenas dizer exercício vai aumentar o metabolismo basal. Às vezes não aumenta. Aumenta a taxa metabólica durante o exercício. Isso dura um pouco depois do exercício. Não quer dizer que vai aumentar a basal. Né? Às vezes não aumenta. Tá? Nesse caso, eu digo que o exercício não é eficiente. Mas, se eu fizer sessões de exercício físico, o indivíduo vai ter mais facilidade para perda de peso. A gente viu uma série de motivos para isso. Tá? Outra coisa, gente, que é bem importante. A gente tem que dizer... Imagine o seguinte cenário. Vocês trabalham sei lá, trabalha lá num clube, trabalha na academia, trabalha na escola, seja onde for. Né? Em todas as situações, vocês vão lidar com obesidade. Todas. Tá? E daí, pensem o seguinte, chega lá um adolescente, tá? Com excesso de peso corporal, e vocês dizem para ele, não, o que funciona é HIIT. É isso que funciona. O resto é bobagem. O resto é de quem está desatualizado. Aí o cara vai te dizer assim, olha, professor, eu tenho dificuldade para caminhar, muito pesado, tá? Eu canso muito, tenho falta de ar. Como é que eu vou fazer HIIT, né? Alta intensidade, baixa. Para mim, caminhar já é quase uma alta intensidade. Difícil, né? Mas, não, acredita em mim, eu sou professor, eu estou dizendo, professor, estou explicando que o que funciona é HIIT. Né? A ciência está me dizendo. Daí o cara vai 2 dias, não vai mais. Acontece, né? Falei de uma situação parecida lá no envelhecimento, né? Pois bem, agora estou falando do obeso. Daí o cara vai embora. O cara vai embora. Por quê? O cara mandou fazer HIIT, não consigo. Bom, a gente viu que a gente tem que entender o exercício como um estímulo metabólico, tá? Que vai influenciar um programa de perda de peso. O que é mais importante? O que o aluno realmente consegue fazer, tá? Dentro do que ele consegue fazer, eu vou programar esse programa. Eu vou programar esse programa, ótimo. Eu vou programar, então, o treinamento desse indivíduo, tá? Então, assim, gente, vou dizer, eu sempre digo isso em todas as minhas disciplinas, maioria das aulas, pelo menos. Sejam criteriosos, tá? Não falem de exercício da mesma forma que os leigos falam. Já tem um monte de leigo falando. E o pior, tem professores de educação física formados que falam como leigos. E são leigos, não sabem porcaria nenhuma. Estudem, tá? Trabalhar com obeso, trabalhar com diabético, trabalhar com hipertenso, trabalhar com idoso, trabalhar com criança, trabalhar com gestante, como a gente vai ver mais para frente, não é algo que a gente pode pensar que se prescreve treinamento da mesma forma, com os mesmos cuidados, porque daí vocês vão estar fazendo algo que alguém que leia meia dúzia de blog vai conseguir fazer. Tá? Então, assim, gente, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Estou à disposição de vocês. Tá? Achei que eu ia passar mais o tempo, mas não passei. Não? Então tá. Vou subir a aula agora. Gente, botei um exercício para vocês aqui Que bom, Camila, que gostou. Botei aqui um exercício no TDE, vou liberar para vocês, tá? Qualquer dúvida, vou botando os feedbacks lá, conforme vai acabando os prazos, e depois, quando eu fizer a revisão, já chegando ali, eu sei que tem gente que vai apresentar trabalho sobre obesidade e exercício, tenta pegar um pouquinho dessa discussão, tá? Para dar uma enriquecida. Tá, gente? Cuidem-se e nos vemos na semana que vem. Semana que vem eu acho que já é a P2.